E aí galerinha, no vídeo de hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de matrizes. Assistam até o final, deixem o like e compartilhem com os coleguinhas. Chama! Uma fala de tudo? Se tratando de uma matriz quadrada, temos que reparar no M com N, que M é a quantidade de linhas e N é a quantidade de colunas. E para ser uma matriz quadrada, M tem que ser igual a N. Um exemplo aqui, a matriz A, que é 3 por 3. Tem 3 colunas e 3 linhas, então por isso é uma matriz quadrada. E se tratando de uma matriz quadrada, temos só a diagonal principal, representada pelo P. O que seria só a diagonal principal? Essa aqui seria a diagonal principal dessa matriz A, que seria o número 1, 5 e 9. E temos a diagonal secundária, representada pelo S, que seria aqui. Que seria o 3, o 5 e o 7. 3, 5, 7. Matriz identidade ou matriz unidade apresenta em sua diagonal principal o elemento 1 e o restante dos elementos são formados por zeros. Então, onde a ij é igual a 1 se i igual 0 se i diferente de j. E construindo a matriz A, com os seus respectivos valores, finalizará em uma matriz identidade, com somente sua diagonal principal com 1, e o resto 0. Matriz simétrica é a matriz quadrada onde a primeira linha é igual à primeira coluna, segunda linha é igual à segunda coluna e assim sucessivamente até o final. Aqui no exemplo temos uma matriz de ordem 2, onde a primeira linha tem os elementos 2 e 3, assim como a primeira coluna tem os elementos 2 e 3, na mesma ordem. Pega no nosso tripé. Agora vamos falar sobre matriz oposta. Dada uma matriz de tamanho 2 por 3, para obter a sua oposta basta somente reescreve-la trocando o sinal dos seus elementos. Respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tape surrounds the face, don't have a face, so now you late, open the gates. Great, eliminate like a lemonade. Hey, young boy had to penetrate. Face, young boy done caught a case. Bang, now we're mama living with the pain. Wait, doctor says he's gonna stay. They don't get the sense of me, so he regenerate. Now a nigga harder than the head of the state. Os seus elementos. Assim como eu fiz no exemplo. Bom pessoal, agora a gente vai falar da matriz transposta, né? A matriz transposta nada mais é do que uma matriz reescrita. No caso aqui temos a matriz B, então ela foi reescrita, trocando as linhas
tipo, trocando suas colunas por linhas. Então temos um exemplo aqui, uma matriz B de tamanho 3x2, onde os elementos da primeira coluna são 1, 7, 8, e da segunda são 5, 3, 2. Para a gente fazer essa matriz transposta, a gente seleciona os elementos da coluna e coloca eles na mesma linha. Então aqui a gente faz 1, 7, 8, a gente coloca eles em ordem, ordenadamente, aqui na primeira linha, ao invés da primeira coluna. E o mesmo acontece na segunda coluna, a gente coloca como a segunda linha, porque ela é ordenada. Então vai ficar na mesma ordem, 5, 3, 2. E a matriz B, tipo, ela é tamanho 3x2. E quando ela se tornar uma matriz transposta, o tamanho dela é inverso. O 2 vai para lá e o 3 vai para cá. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis e mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar e com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. Agora eu falo da matriz linha. Se tratando de linha, M tem que ser sempre igual a 1. A matriz linha não é nada mais que uma matriz que só tem uma linha. E como M é igual ao número de linhas, então M tem que ser igual a 1, que é uma linha. Como está representado nessa matriz A, uma matriz com uma linha. Então a matriz linha é quando a matriz só tem apenas uma linha. Matriz coluna é uma matriz com tipo M por 1, e com esta matriz A, com os valores 2, 6, 4, 8. Vamos obter um resultado de uma matriz com 4 linhas e uma coluna, por isto recebe o nome de coluna, pois ele só possui uma única coluna. No caso MN seria igual a 4 por 1. Se tratando de uma matriz nula, uma matriz nula é quando ela tem todos os seus elementos igual a zero, como dada no exemplo dessa matriz A. 0, 0, 0, 0. Então todos os seus elementos são igual a zero. E assim formando uma matriz nula. E parou do nada. Se vocês quiserem. Então a matriz triangular. A matriz triangular é uma matriz quadrada. Aqui temos o exemplo, a matriz A de ordem 3x3. De ordem 3. Seria uma matriz 3x3. Existem dois tipos de matriz triangular. Inferior e superior. Esses são os dois tipos de matriz triangular. Bom, a matriz inferior ela se dá quando A e J é igual a zero para quando o I for menor que o J. Então aqui no caso o I seria 1 e o J seria 2, então ele é igual a zero. E a matriz superior ela se dá quando os elementos abaixo da diagonal principal e à esquerda são iguais a zero. No caso aqui, se todos eles fossem zero, se os três fossem zero, ela seria superior também.
Então a superior é a J igual a 0 para I maior que J. Então a diferença está no sinal. Esse é maior e esse é menor. Tá, existe uma dúvida se a matriz, se ela pode ser as duas ao mesmo tempo. Ela pode, ela é chamada de matriz triangular inferior e superior, mas ela recebe um outro nome. Ela é chamada de matriz diagonal, onde todos os elementos, a não ser os da diagonal principal, são iguais a 0. Então, aqui se a gente colocasse 1, 2 e 3 e os outros valores fossem 0. Olha a onda! Eu não sei. Eu não sei também. Ai, cabelo! You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose my... Então, pessoal, estou passando aqui no finalzinho desse vídeo para agradecer a todos vocês pela compreensão. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou lançar um site, mano. Acesse meu site, meu parceiro, matriz de tipos diferenciados, retinha como uma régua nem 1239571 naquele pique não muda nada.com.br. Esse é o pique, hackearam meu site, hackearam meu e-mail, mas como eu não paro nunca, agora eu vou lançar um canal no YouTube. Valeu, se inscreve lá, dá like nesse vídeo para ter mais trabalhos assim de matemática com a professora Giane. Tamo junto, é nóis. Chama! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you